primeiro de tudo, né, obrigado à ZUP e ao TDC, né, por deixar que eu fale aqui, beleza? O tema da palestra é complexidade de software, né, finito e além aí, então eu quero falar com vocês, acho que é um tema que eu me dedico muito atualmente, né, faz parte aí de uma área de especialização que eu tento construir na minha carreira, e a ideia é falar um pouquinho sobre como que o nosso código, né, independente em geral do tipo de software que a gente desenvolve, que ele vai deteriorando com o tempo, né, independente das técnicas e por aí vai, que a gente vem utilizando, beleza? Então, meu nome é Alberto Souza, eu falo que eu sou facilitador de trabalho, eu trabalho aqui na ZUP, né, junto com o Rafael, junto com o Yuri, na frente aí, né, de treinamento, performance, educação, enfim, e eu falo que a minha ideia é facilitar ali o trabalho, né? Eu sou um bom bombril, eu considero. Além disso, eu estou muito no YouTube, no youtube.com/deveficiente. Então, se você quiser ver, ao contrário dos vídeos de Lucas, né? Se você quiser procurar aí os vídeos mais toscos da internet, você pode encontrar lá no meu canal. Bom, eu falo bastante sobre aprendizado, treino, performance, bastante sobre qualidade de código, né, por múltiplos vieses ali, design de código e tudo mais, e eu também estou no Twitter. Então, começando aqui, acho que basicamente, né, quando a gente fala de complexidade de código, essa é uma batalha, galera, que já é analisada, né, há muitos e muitos e muitos anos, beleza? A gente faz software aí há muito tempo, beleza? E aí tem uma combinação bem interessante, né? Então, você tem um mercado produzindo muito software hoje em dia, né? Tudo que é vários produtos aí, enfim, empresa grande, pequena, média, quase todo mundo tentando colocar software no centro ali, como sendo a coisa que sustenta os negócios e tudo mais. E ao mesmo tempo, e a gente tem múltiplos projetos open source também, né, e tal, e ao mesmo tempo que a gente vai construindo software, ele vai ficando ali para ser mantido, e esse código o tempo vai passando, e esse software vai andando para frente, e, em geral, a qualidade desse software, pelo olhar da facilidade de manutenibilidade, né, esforço de manutenibilidade, vai ficando cada vez mais tenso, né? A gente fala que o software vai envelhecendo aí, deteriorando, e isso é um campo de pesquisa muito vasto para a galera também da academia, que tenta ficar até olhando, né? Será que as práticas que existem por aí para deixar o software melhor estão realmente deixando o software melhor? E essa é uma parte legal de falar, né? A gente já tem um monte de técnica que deveria ajudar a gente. Então, se você for pesquisar, se você for olhar para livros e for tentar ver, né, o que é que você pode fazer para o seu software eventualmente ser mais fácil de ser mantido com o passar do tempo, você vai encontrar diversas técnicas e princípios, né? Então, pensando em princípio, você vai encontrar, sei lá, acho que o princípio mais famoso aí quando a gente olha para design de código é o princípio do Solid, mas você vai ter, né, o Dry, para você não se repetir, você vai ter o Yagni, You Ain't Gonna Need It e tal, e aí você vai ter, enfim, as inspirações arquiteturais, né, geralmente ali, né, de arquitetura em camada, você vai ter toda a parte de automação de testes e você eventualmente fazer design de código que promova mais testabilidade para o seu software, múltiplos design patterns, eu vou voltar a falar sobre isso, né? Mas a gente realmente já tem um monte de técnica aí. Mas olha, inclusive refatoração contínua, né? Mas olha que interessante. Refatoração é uma prática aí que a gente que é considerada uma parada essencial para os times de desenvolvimento de software, né? Então, a briga geralmente é que refatoração, né, seja um músculo dentro da equipe, que refatoração seja uma prática contínua. A gente briga, né, quando as equipes falam que tem que botar refatoração no backlog. Não é para ser uma atividade, né, uma task ali, refatorar. Simplesmente, do mesmo jeito que você escreve código para implementar a funcionalidade, você deveria refatorar código para deixar ele mais manutenível, mais fácil de ser alterado no futuro e coisas do gênero, né? Só que essa área da engenharia de software, né, que chama engenharia de software empírica, de pesquisa, qual que é a ideia? Dado que eu tenho uma crença e eu faço coisas em cima dessa crença, será que os resultados provenientes dessa crença conversam com o que a gente acredita? E tem estudo que mostra que isso aqui não é sempre, beleza?
Então, é contextual. Mas já tiveram mais de um estudo que mostra, já teve mais de um estudo que mostra, quando vai olhar o histórico de commits, e hoje em dia, né, principalmente quando você usa Java como linguagem, tem muita ferramenta de análise estática, e tem bastante trabalho e faz o quê? Pega o histórico de commits, define um padrão de mensagem de commit ali em geral, para tentar identificar o que é refatoração, ou inclusive pega o diff de commit, né, e vê o movimento de código para tentar entender o que foi a refatoração baseado, por exemplo, nos padrões de refatoração sugeridos por Martin Fowler. E aí ele fala, beleza, aqui teve uma refatoração. Desse ponto para frente, será que esse trecho de código gerou mais bug ou menos bug? Será que a complexidade, independente da maneira que estava sendo medida, aumentou ou diminuiu? E tem estudo que mostra que de vez em quando você refatorou e colocou bug, o que supostamente não deveria fazer sentido. E tem refatoração que aumenta a complexidade, o que é a mesma coisa de você falar que você vai andar mais rápido na pista e você chegar em mais tempo. Beleza? Teoricamente não faria sentido. Inclusive, sobre isso, né, sobre testar essa crença, aqui a ZUP, né, e a ZUP Edu abraça isso, tem apoiado cada vez mais o papel da investigação acadêmica para a gente tentar criar hipóteses cada vez mais sustentáveis, que façam mais sentido, né? Testar cada vez mais, né, as nossas hipóteses, crenças, enfim. E a gente fez um experimento aqui na ZUP sobre complexidade de código e foi um experimento de refatoração. Então, tinha 2 grupos. Um grupo ia refatorar 2 códigos, né? Um código que tinha complexidade entre baixa e média, vamos dizer assim, e outro código que, com certeza, qualquer pessoa, em geral, qualquer pessoa diria, né? Que a maioria das pessoas diriam que aquele código era difícil, complexo de ser entendido, né? Por mais que a gente vai voltar a falar sobre essa complexidade percebida mais para frente. Então, a galera refatorou, né? Um grupo refatorou esses dois códigos e outro grupo refatorou esses mesmos 2 códigos, seguindo outra estratégia ali de colocando mais uma técnica de design no meio. E o grupo de Zupers aqui, né? As pessoas da ZUP que estavam no grupo, que refatoraram o código, utilizando as técnicas mais convencionais, né? Que já existem, que já são conhecidas, teve bastante código que a complexidade aumentou. Simplesmente assim. A complexidade do código aumentou. E, num primeiro momento, a gente tende a pensar, né? Mas, putz, não quer dizer que a pessoa que refatorar e a complexidade aumentou, a pessoa não sabe codar direito. Mas, gente, acontece isso nos projetos open source que a gente utiliza aí no dia a dia. Tipo no Spring, no Rails, eventualmente, no Django, ou qualquer outro que você queira escolher. Aí, beleza? Então, e aí, é um detalhe, isso é uma coisa que me faz pensar, né? A maioria dos estudos, a maioria das investigações são feitas em projetos open source. Só que, pensa no seguinte, a maioria das pessoas que estão aqui, eu imagino que sejam do mercado, né? Então, e que estejam trabalhando em projetos de empresas de mercado. Um projeto open source como, sei lá, o Spring Boot, ou o Micronaut, que a gente acabou de ver aqui, né? Na palestra de Rafael e de Yuri. Pensa no Micronaut, né? Acho que está quente aqui na nossa cabeça. O Micronaut é um projeto open source que ele preserva as características da maioria dos projetos open source. Ele tem um time mais estável, então você tem os core committers ali, né, que são responsáveis pelas features de maior impacto no framework. E essa galera fica no projeto por muito tempo, são profundos e profundas conhecedores e conhecedoras daquele projeto. Além disso, você tem, né, as pessoas que fazem as colaborações eventuais, e em geral elas colaboram por quê? Porque elas já usaram aquele projeto um número de vezes suficiente para identificar um ponto de colaboração. Então, em geral, elas podem não conhecer como os core committers, evidentemente, mas elas também têm um conhecimento bom. Né? Então, você tem um time que um grupo de pessoas, né, um time, o core time ali do framework, e mais as pessoas que colaboram, que tem bastante conhecimento de causa da parada. Então, você tem isso. Você tem um pace mais de boa, né? Porque quem define ali o andamento do projeto open source é a galera que está no projeto. E um escopo muito mais bem definido, né? Não é porque
alguém aqui chega lá no GitHub do Micronaut, né? E vai lá nas issues e abre uma issue, independente de quem você seja, que aquilo vai ser resolvido, ainda mais no prazo que você gostaria que fosse resolvido, né? Então, existem todas as características necessárias para um projeto como o Micronaut ter o seu código, com o passar do tempo, envelhecendo com uma qualidade interessante. Tá tudo ali, né? Tudo que a gente queria. Time estável, um pace de boa, escopo muito bem definido, prazos bem ok. Agora, imagina se esses mesmos estudos fossem feitos em projetos de mercado. Quais são as características aí, né, dos times de projetos das empresas? O time muda bastante, são raríssimos os lugares onde você tem um core time de um produto e aquele grupo de pessoas está ali por muito tempo. Beleza? Você tem bastante rotação. Em várias vezes, as pessoas que compõem aquele time não necessariamente entendem do projeto como um todo e muitas vezes não entendem profundamente nem do negócio. Então, vou dar um exemplo, né? Imagina que você acabou de ser contratado ou contratada para trabalhar numa fintech. E essa fintech, sei lá, né, atua na área de empréstimos. O quanto que você domina empréstimo? Então, imagina que você nunca pegou o empréstimo, não conversou com ninguém sobre empréstimos e não sabe nada de empréstimo. Então, você vai começar a codar, por mais que você tenha um board, uma coisa do gênero, sem dominar totalmente o projeto e o negócio. Eventualmente, várias vezes, isso acontece. Muitas vezes o escopo muda, né? O produto pivota, era para ir para um canto, foi para o outro, e aí o seu código que tinha sido preparado para atender, sustentar um tipo de negócio, tem que mudar para sustentar outro tipo de negócio e tudo mais. E sem contar que muitas vezes os deadlines não são mutuamente acordados aí, né? Então, se você pensar que a qualidade, né, a complexidade do código poderia ser mantida em níveis, para a complexidade do código ser mantida em níveis aceitáveis, a gente poderia pensar num produto entre uma multiplicação aqui entre capacidade técnica, conhecimento do projeto, conhecimento do negócio e deadlines que me permitem, que eu entendo que é o suficiente para eu entregar aquilo que me pediram. Se tudo isso fosse colocado na balança, a maior chance é que os projetos open source apresentem a complexidade das suas unidades de código, né? Imagina esses arquivos, tanto faz aqui a unidade que você queira colocar, com números mais interessantes do que os projetos de mercado. Então, e é muito difícil fazer estudo com projeto de mercado por conta da natureza dos estudos, né? Tem que olhar os repositórios. Eu estou na jornada de tentar fazer esse tipo de estudo. A gente agora na Zup vai começar a entrar mais forte com isso, beleza? Mas é muito mais difícil, né? Se acessar os repositórios, tem repositório que tem as regras de segurança e tudo mais. A parada é mais complexa ali. Então, na minha opinião, né? É que o buraco é muito mais embaixo do que o que os artigos mostram hoje em dia, porque eles estão se baseando, na minha opinião, no que tende a ser os softwares mais bem escritos do planeta, que são os projetos open source de sucesso. Então, se no melhor dos caminhos parece, tem vários estudos mostrando que a coisa da gringola, e no cenário mais crítico, mais difícil, que é no cenário dentro do mercado, existe a probabilidade aqui, né? Não posso falar que é probabilidade, porque eu não olhei o número ali, né? Mas o meu chute aqui, né? A suposição é que dentro das empresas a coisa vai ser muito mais tensa. Se tá tudo tenso, o que é que talvez falte para a gente controlar? Então, tem um cara que ele é... Não sei quem já ouviu falar, né? Mas ele chama David Parnas. E ele é o cara que, lá na década de 70, cunhou o que hoje a gente chama de encapsulamento. Então, ele é uma grande inspiração para tudo que a gente tem de modularização de software.
essa ideia de criar módulos do software, né, que os módulos sejam autocontidos, que possam ser trocados com o mínimo de alteração e tudo mais, vem tudo desse cara. E aí ele fala muito sobre envelhecimento de software. Ele compara que o software envelhece assim, ele já aposentou hoje em dia, né? Quando eu mandei um e-mail para ele tem um tempo falando sobre o mesmo tema que eu vou trazer aqui no final. Ele compara que o software envelhece do mesmo jeito que o nosso corpo envelhece. Você pode ser a pessoa mais saudável aqui da sala. Você pode cuidar da sua saúde como uma joia. Mas quando você estiver mais velho, a sua saúde vai estar pior do que a sua saúde atual, independente do seu estilo de vida. Isso é meio lógico, a gente não precisa ficar explicando muito aqui. E ele usa a mesma... Isso serve para todo bicho, né? Ele usa a mesma ideia para software. Ele fala assim, não tem jeito. O seu software vai envelhecer. E ele vai ficar pior. Não adianta a gente lutar contra isso. Simplesmente vai acontecer. Na opinião dele, né? E eu confesso que eu concordo com ele. Ele fala que vai ficar pior. E aí, ele sugere que o melhor jeito de você envelhecer com saúde é fazendo um trabalho de prevenção duro. É a mesma coisa que a gente fala da nossa saúde. É mais fácil você prevenir um ataque cardíaco do que você se recuperar e ficar bem pós-ataque cardíaco. Beleza? E ataque cardíaco eu posso falar bem porque minha família tem um histórico forte nisso. Então é a mesma ideia. O que eu posso fazer agora para maximizar a chance do meu coração funcionar bem e do meu corpo funcionar bem quando eu estiver mais velho? A mesma premissa é para software. O que eu posso fazer agora para o meu software, quando eu estiver mais velho, porque ele vai ficar mais velho, ele continuar funcionando bem e me dando as possibilidades necessárias, né? Me dando ali a infraestrutura necessária para que eu consiga continuar evoluindo ele, atendendo a demanda de mercado, atendendo o time to market e por aí vai. Então, essa é a coisa aqui, né? Para Parnas, o melhor jeito de fazer um trabalho preventivo é a gente, além da modularização, apostando em documentação. E eu já vou falar sobre isso só um segundo aqui. Então, como que a gente tenta fazer hoje, né? A gente, em geral, esquece a documentação, mas a parte de modularização é uma coisa muito forte. Então, a gente tem princípios de arquitetura em camadas, existem várias arquiteturas em camada aí, né? E hoje em dia, o mercado direciona bastante para ir para a ideia que Bob Martin trouxe, né, que Uncle Bob trouxe do Clean Architecture, que é a ideia dele de juntar todas as sugestões de arquitetura em camada em um jeito só, né, oferecendo uma nomenclatura padrão e dando ideias ali, né, que podem ser compartilhadas por todo mundo da equipe. A gente tem princípios de design de código, a gente tem técnicas de design de código, né? Então aqui, né, quando a gente fala de princípios, aquele que eu falei lá no início, né, solid, dry, por aí vai. Técnica, a gente pode falar de design patterns, princípio também, né, domain driven design e tal. Técnica de design, né, os design patterns, por exemplo, são técnicas aí que a gente usa para eventualmente modularizar melhor. E aí, se você for pegar aqui, né, um exemplo em cima de um projeto que foi construído com arquitetura em camadas. Eu, oportunamente, peguei aqui o desenho clássico, hoje em dia eu acho que já pode chamar de clássico, da divisão de camadas sugerido pela Clean Architecture. Então, quem já ouviu falar, ótimo. Quem ainda não ouviu falar, toda arquitetura em camada parte do princípio ali, né, que você quer se proteger, né, facilitar eventuais mudanças ou até postergar decisões relativo a tudo que não é o seu domínio. Então, se você for ler, né, o Clean Architecture ou coisas do gênero, ele vai falar muito sobre isso, né? Postergar a decisão, facilitar a mudança e tudo mais. E qual que é a estratégia? Sempre que você quer diminuir o seu acoplamento com qualquer coisa, você usa indireção. Não tem nada de novo sobre isso, né? Então, se você vai para a sua vida,
Imagina que tem descendentes aí na sua família, né? Você é descendente, perdão, sei lá, de italiano, espanhol, francês, inglês, tanto faz, e você quer tirar esse passaporte dessa outra nacionalidade. Se você quiser, você obviamente pode descobrir toda a jornada para você conseguir a sua nacionalidade, né? Eu tive um amigo que tirou passaporte croata, que geralmente não é tão comum. E ele fez tudo, se eu não me engano, sozinho. Eu não lembro agora, mas fez tudo sozinho. Então o cara foi lá e foi no consulado e descobriu o que tinha que fazer, como tinha que ser, aonde tinha que ir, quais eram todos os papéis, aí juntou tudo, não sei o que e tal. Então ele ficou, né? Se mudasse qualquer coisa no processo, ele estava ferrado. Ou você pode contratar, pelo menos lá em Salvador, a gente chama de despachante. É a pessoa que entende tudo sobre esse babado aí, né? Vamos supor como é que tira um passaporte e você fala assim, meu filho, minha filha, quero virar croata. E ela vai fazer tudo para você e só vai te pedir o que precisa. Você botou essa indireção. A mesma coisa é aqui, né? Eu não quero ficar acoplado com a minha entrada de dados. Uma hora pode ser via web, outra hora pode ser, sei lá, né, via um lista, né, de uma fila, de um tópico, outra hora pode ser via console e por aí vai. Então eu boto uma indireção ali para que essa camada converse com essas coisas ali. Eu não quero ficar preso a nenhuma fonte de dados aí, né, um banco de dados, um serviço externo e por aí vai. Eu coloco uma camada, aqui ele chama de gateway, para conversar com isso. E aí, se alguma coisa mexer nessa parte do código, nessa parte da jornada aqui, né, do sistema, esta camada vai ser afetada, mas quem usa esta camada fica de boa, do mesmo jeito que você não seria afetado se mudasse o protocolo para tirar um passaporte para a Croácia, porque o despachante que você contratou manja daquele métier. E aí, esse mesmo princípio arquitetural, né? Aqui já é uma técnica aqui, né? Uma descrição de como você pode fazer. Você pode ficar mais profundo nisso, né? Você, além de não querer ficar acoplado com a implementação, no sentido de saber os detalhes da implementação, né? Você colocou essa camada no meio, você não quer ficar acoplado com o jeito que aquele determinado gateway, por exemplo, né, se comunica com o seu banco de dados, ou com o jeito que aquele determinado controller recebe informação da web, vamos supor. Então, imagina que eu falo assim, putz, eu quero, aqui, né, pensando em mudança ou em postergar a decisão. Eu não sei agora qual vai ser o meu banco de dados. Então, eu vou definir quais são os comportamentos esperados do meu acesso, e quando eu souber o banco de dados que eu quero utilizar, eu implemento esse comportamento. Então, aí você fica acoplado ao quê? Aos comportamentos descritos, mas você pode ter múltiplas implementações. Imagina que você poderia, né, ao invés de ficar acoplado com um despachante que chama fulano 1, você pode falar assim, todo despachante que eu quero contratar, ele tem que responder essas perguntas aqui para mim e fazer estas coisas que eu vou pedir, independente de quem seja. E aí você agora pode trocar de despachante mais de boa. Então você sempre tem nessa generalização do tipo da indireção para facilitar o seu trabalho. Só que se você for olhar aqui, né, aqui no meiozinho, no centro, tem esse lance que chama aqui use case e entity. Cada inspiração aí, né, de design e eventualmente de arquitetura vai falar sobre isso, né? Então, se você olha para o Domain Driven Design, que é uma inspiração para design, ele ataca muito. Ele fala aqui, né, do coração, a complexidade no coração do software. Qual que é o coração do software? Os seus casos de uso e as entidades, independente se você manja ou não manja nesse momento o que é o caso de uso ou o que é a entidade aí, né? Mas toda a arquitetura em camada e, eventualmente, princípios de design vão falar sobre isso, né? Se você for olhar no Domain Driven Design, o use case está dentro daquela parte dos services, em geral, né, dos domain services, que é quem conecta as entidades que você tem ali, né? Quem são as entidades da sua aplicação? Geralmente, você está pensando em um código orientado a objeto, as entidades são as classes
que tem o estado momentâneo da sua aplicação. Então, você tem estado, e aí você tem aqui dentro, você tem operações específicas em cima desse estado, e você eventualmente vai querer ter operações entre entidades. E aí ele sugere que essas operações entre entidades fiquem disponíveis nesses use cases e tudo mais. Então, só que tem esse detalhe. E quando chega ali, na camada de caso de uso e entidades, você vem para esses princípios, né? Solid, Dry, YAGN, DDD, tudo mais, né? Você tem múltiplas maneiras aí, né? Pô, eu tenho que ter princípio, se você, sei lá, for algum tipo de mestre dos magos aí, né? E das magas e tal, não sei se tem feminino de mago, mas enfim. E souber como dividir essa responsabilidade única, já vai ser uma coisa espetaculosa, beleza? Mas é muito interpretativo ainda, mas você tem várias inspirações aqui para você seguir, e sem contar as técnicas, né? Putz, eu posso utilizar esse design pattern caso eu queira fazer isso, aquele outro caso eu queira fazer aquilo, se for uma situação que casa, né? E tudo mais. Só que, assim, a gente já usa tudo isso, e tudo que eu falei no início continua sendo verdade. Projetos que utilizam Clean Architecture, quando você vai lá para o centro, lá para o meiozinho ali, né, para o domínio ali da parada, para os casos de uso e para as entidades, a complexidade continua aumentando com o passar do tempo. Parnas apostava que a documentação era o que faltava. Então, ele apostava muito, e assim, né, acho que faz sentido essa hipótese, porque geralmente todo mundo vai concordar que se a gente for comparar a documentação produzida pelos projetos das empresas versus a documentação existente em projetos open source, parece que são até coisas diferentes que estão sendo feitas, né? Parece que são até coisas diferentes que estão sendo feitas. E ele apostava muito que uma maneira de você envelhecer bem era olhar mais para a documentação do seu software e todos os estilos de documentação que podem ser produzidas, porque você tem vários tipos de documentação. Então, a gente tem a documentação, que é a documentação ali mais técnica, que não é talvez um bom ponto de entrada. Você tem a documentação que conta mais isso, que conta mais a jornada do projeto, por que está ali, né? Uma visão macro de como é que são os módulos. Você pode ter uma documentação que tenta registrar o processo de tomada de decisão que levou o software até aquele momento que ele está. Então, Parnas falava muito sobre isso, tem publicação dele sobre isso. E eu, de novo, concordo que eu, obviamente, também no meio do bolo doido, né? Que nós todos podemos ser versões muito melhores quando a gente fala de documentar o software que é produzido, né? Em geral, hoje em dia, pelo menos vários, aí a mais por observação, né? Longe de falar qualquer tipo de verdade aqui, mas eu olho muito que os projetos das empresas, quando tem readmes muito legais, se tiver, e acabou. Depois do readme, porque teve uma época da nossa vida aí que documentar parecia um crime. Então, não se documenta código, porque o código tem que falar por si só. Acho que é o que ele fala, né, e que eu concordo também, que para mim não faz nem sentido. Como que você vai conseguir se expressar através do código melhor do que você vai se expressar com sua língua-mãe? Não parece nem uma comparação justa, para ser bem sincero. Então, mas por mais que eu concorde, eu acho que ainda não é a resposta. Por que eu acho que não é a resposta? Eu trouxe aqui um exemplo de código. Eu não consigo colocar a imagem inteira, né? E sobrou até um espaço ali do lado, né? Bom, já deu para ver que nos slides não são os melhores aí, né? Mas, enfim, esse aqui é um código de um projeto que está no meu GitHub lá, né? Para tentar facilitar mais o uso do Spring em projetos web e tudo mais. E essa classe aqui, ela é uma classe que a gente chama aí, né, de ela implementa um design pattern que chama proxy. E dentro do mundo Java, essa é uma classe que em execução no mundo enfim, né,
nas linguagens, a gente chama esse tipo de classe aqui, né? Ela vai virar um proxy dinâmico. Ou seja, basicamente, toda chamada de método que você fizer em um determinado objeto, primeiro vai passar por esse interceptador, por isso que você implementa aqui uma interface que chama method interceptor, e aí tem um método aqui que chama intercept, que recebe aqui, né, o objeto que está sendo alvo da chamada, o método que está sendo invocado, os argumentos e por aí vai. E aí tem um código aqui. Tem um código aqui. E aí, esse código, qual que é a complexidade desse código? Beleza? Então, você pode ter N maneiras de calcular a complexidade. A complexidade de qualquer coisa é calculável. Basta que você estabeleça os parâmetros do cálculo. Você pode escolher o que você quiser. Por exemplo, você pode escolher aí, né, sobre a complexidade, que o que vai contar é o número de palavras naquele arquivo. Então, se tem, sei lá, 100 palavras, a complexidade é 100. É uma métrica de cálculo, é uma forma de calcular a complexidade. Você pode usar métricas, né, mais comuns aí, mais formais de cálculo de complexidade de software, que são utilizadas na indústria. Então, por exemplo, você pode considerar que o seu cálculo de complexidade é feito em função dos números de coesão, acoplamento, né, frase clássica, baixo acoplamento, alta coesão. Então, você pode fazer em cima disso. Tem um baixo acoplamento, alta coesão e número de linhas de código. E aí você já tem como calcular isso. E você pode ter um número no final, né? Você pode considerar que o número de métodos é o que vai dar a complexidade. Você pode definir qual é a complexidade. E aí imagina que o valor calculado deu 100. Você imagina que deu 100. Então, 100 é a complexidade daquilo. E vamos supor que a gente tenha usado aqui coesão, acoplamento e linhas de código. E aí você somou os números e deu 100. Então, independente de quem veja, o número é 100. Isso, dado que a gente agora tem um jeito de calcular a complexidade, independente de quem veja, o número é 100. Só que, e aí entra uma questão mais de psicologia, a complexidade calculada é diferente da complexidade que é percebida pela pessoa. Então, se eu te dou um texto sobre física quântica, de novo, é o mesmo texto para todo mundo que está aqui na sala. A complexidade daquele texto, dado o jeito de calcular a complexidade de um texto, independente de qual seja, é a mesma, porque é o mesmo texto. Agora, como cada pessoa percebe, é diferente. E aí, quando a gente vai para a psicologia, né, para uma teoria que chama teoria da carga cognitiva, que ela tenta entender a arquitetura do nosso cérebro, e aí ela é bastante respeitada no mundo do aprendizado, e por aí vai, porque tem bastante teste, né, através de método empírico, para tentar sacar mais o efeito das coisas, isso é bem aceito. Que percebemos a complexidade de maneira diferente. Por quê? Porque temos backgrounds diferentes. Então, aquele mesmo código que eu mostrei, quem entende de proxy dinâmico, bateu o olho e entendeu rapidinho. Bateu o olho e entendeu. Pouco importa qual é a interface. Se eu falar, isso aqui é um proxy dinâmico, a pessoa bateu, putz, tem um método intercept, eu me lembro, né, que se eu fizesse pelo Java, implementava invocation handler, mas eu não sei o que, tralalá, mas aqui é desse jeito e tem esse outro. A pessoa já entendeu. Se a pessoa nunca ouviu falar sobre proxy ou proxy dinâmico, tudo para ela ali é novidade. Naturalmente, ela vai perceber aquilo mais complexo do que a outra pessoa. Então, se as pessoas enxergam, percebem para um mesmo código a complexidade de maneira diferente, como que elas, ali no coração do código, beleza? Quando você vai ali, ó, porque quando você fala das camadas do código ali, né, geralmente as camadas são muito parecidas entre projetos, né? Pensando na Clean Architecture, por exemplo. Mas quando você vai para o coração, para o caso de uso e entidade, aí tudo fica diferente. E por que eu acho que fica diferente? Porque as pessoas percebem a complexidade de maneira diferente. Ali dentro do coração do projeto, no centro, não tem mais como você ter indireção. Você vai ter indireção para quê?
Você está falando da lógica, da regra de negócio, é onde reside a regra de negócio do seu projeto. Você vai ter em direção para quê? Você não vai ter. Em direção do tipo de proteção, de postergar a decisão. Não tem mais o que postergar. Você já está no centro da parada. E aí, na hora que você está fazendo ali o código, se as pessoas percebem a complexidade diferente, como que elas vão produzir, controlar a complexidade de um jeito que seja legal, interessante, que facilite a vida de todo mundo? Uma pessoa que é mais sênior na equipe percebe complexidade diferente de uma pessoa que é mais júnior. Que é diferente, talvez, de uma pessoa que se considere plena, que é diferente, talvez, de uma pessoa que se considere outra especialista. Então, você tem 4 percepções de complexidade diferentes para o mesmo material. Como é que elas vão organizar o código, independente dos princípios que elas utilizem, de um jeito que tente normalizar, facilitar o entendimento daquela parada? Então, a definição comum sobre cálculo de complexidade... A ideia que a gente tem aqui, nessa área de pesquisa que eu e Vitor, a gente tem trabalhado bastante, e a ideia é que a gente tente construir uma definição comum sobre como se calcula a complexidade, vamos supor, para aquela squad, para aquela equipe, para aquele time, e mais, além de calcular igual, todo mundo tem que respeitar o mesmo limite. O que a gente entende que falta é um acordo sobre o cálculo e, mais importante, um acordo sobre o limite. Então, acho que é talvez a coisa que tenha um limite, que seja mais conhecido nesse mundo das redes sociais, das internets aí, seja o Twitter. Independente da pessoa que vai fazer um tweet, ela é limitada a escrever, são 140 caracteres, eu acho, né? 140 caracteres. E é demais. É uma ideia animal. E mesmo quando você vai mandar aqui palestra para o TDC, tem limite de caracteres na descrição da sua palestra. Por quê? Porque senão cada um entende que vai descrever o negócio, um com 30 mil letras, caracteres, outro só com 5 mil, vai ficar tudo muito diferente. Vai ser muito mais difícil para o corpo aqui, né, das pessoas que vão julgar as palestras para decidir qual que vai entrar, elas decidirem. Vai ser foda. Mesma coisa é no tweet. E aí, o que é que o povo faz no tweet quando tem algo que é mais complexo do que cabe no tweet? Quebra o tweet. É a mesma ideia. A gente entende que no coração do software, você precisa ter um jeito combinado com a sua equipe, e não é uma fórmula mágica, é simplesmente um combinado de definir como a complexidade é calculada para dar a visão e definir um limite. Desse jeito, pleno, sênior, júnior, especialista, independente das percepções que cada um tenha sobre aquele código, ela vai respeitar o combinado, beleza? E aí, para essa técnica de design, eu e Vitor, né? Aí, só para dar os créditos direito aí, né? Vitor cunhou o nome de Cognitive Driven Development. Então, é mais uma técnica e entra ali na técnica, né? Do mesmo jeito que design pattern é técnica, Cognitive Driven Development, ele entra como princípio no sentido que você quer fazer código que facilite o entendimento, né, do ser humano, e ao mesmo tempo ele entra como técnica porque a gente sugere um jeito de você fazer isso, né, que é definir um padrão de cálculo de limite e definir um padrão de cálculo de complexidade, e estabelecer um limite sobre aquilo, né? A gente tem que dar esse jeito de todo mundo da equipe analisar a complexidade igual. Porque se não analisar, você vai continuar tendo pessoas fazendo código com complexidade diferente o tempo inteiro. Eu falo com o Vitor, né, que refatorar é bom, mas o melhor é não refatorar. Que o código já fosse manutenível o suficiente o tempo inteiro, para que você precisasse só evoluir o código no quesito de negócio, e não de ficar reorganizando aí a casa, né? Então, quando você olha para esse mesmo código, qual que é um formato ideal para você calcular a complexidade dele, né? Qual que seria a métrica aqui, né? Quais elementos fariam...
entraria na composição dessa métrica? Qualquer métrica serve. Não existe, pelo menos, eu não consigo dizer para ninguém que está aqui, nesse exato momento, que existe o melhor jeito de você calcular a complexidade. O que eu posso te dizer é, dê um jeito. Então, você pode calcular a complexidade botando aí um plugin, sei lá, né, um SonarLint ou algo do gênero, que fica calculando a complexidade em função das métricas formais que você decida utilizar. Vitor, lá na Universidade Federal do Pará, está desenvolvendo um plugin para o CDD, né, Cognitive Driven Development, aí, para você poder estabelecer o jeito que você quer calcular a complexidade e o plugin e te dizendo esse número o tempo inteiro, né? A gente sugere uma outra maneira de você fazer o cálculo de complexidade que é mais relacionada com os elementos que existem no código e mais fácil de qualquer ser humano contar ali, beleza? Você precisa estabelecer um limite. Então, dado que a complexidade é formada por, sei lá, número de palavras, aqui. Qual que é o limite de palavras que você... Geralmente, né, qualquer cálculo de complexidade que tenha só uma dimensão tende a ser pobre, tá, gente? Mas aqui para facilitar. Imagine que você definiu que é o limite de palavras ou o limite de linhas. Então, acabou. Ninguém aqui está autorizado a escrever um código com mais de 150 linhas. Então, tudo bem. Por que que ter uma dimensão só é ruim? Porque você pode ter 150 linhas com 50 ifs, e talvez ifs para a sua equipe dificulte o entendimento. Talvez. Tudo agora está em jogo, beleza? A gente sabe que tem uma métrica que chama complexidade ciclomática, que diz que os caminhos de código aumentam a complexidade do código. Ok. Então, você tem um jeito de calcular a complexidade em função dessa métrica. Como esses ifs são percebidos, sempre vai depender do background. E aí você facilita muito a discussão, que é assim, passar uma função como argumento em Java é mais fácil, né? É mais fácil de entender, né? É mais fácil de entender do que instanciar um objeto através de uma classe anônima. Você não dá pitaco sobre a minha percepção de entendimento. A percepção é minha e eu entendo como eu quero. Pode ser que chegue no acordo, mas a probabilidade maior é não chegar. Por isso que você precisa estabelecer os elementos que calculam a complexidade e o limite. Porque independente das percepções, todo mundo vai olhar para aquele artefato de código, enfim, né? Da mesma maneira. E, gente, isso você pode extrapolar para qualquer coisa. Arquivos de build, arquivos, sei lá, de Terraform para fazer provisionamento, código, e por aí vai. Você pode extrapolar para elementos arquiteturais na arquitetura de um projeto e tal. E uma coisa que eu acho que é bem legal é que tudo pode ser revisitado em forma de retrospectiva. A gente não está falando aqui, né, de um jeito espetaculoso de resolver a parada. A gente está dizendo que precisa ter um jeito de ter um cálculo de complexidade e um limite. Você roda isso, sei lá, por um mês, revisita, mantém, troca, e você vai achar o que é interessante para a sua equipe.